Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo do controle da coordenação e regulação do nosso organismo, a gente vai falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é responsável pela manutenção do nosso equilíbrio, ou seja, pela manutenção da nossa homeostase, e ele vai atuar juntamente com o nosso sistema nervoso por meio do controle das nossas funções biológicas. Ele é constituído por glândulas que vão lançar seus produtos de secreção diretamente na corrente sanguínea. Então, essas glândulas elas não têm ducto e essas substâncias secretadas elas são chamadas de hormônios. Os hormônios eles vão atuar como mensageiros químicos e vão regular a função de certos tecidos. Todo hormônio ele atua sobre um conjunto de células ou sobre um órgão-alvo. E essas células ou esse órgão-alvo vai ser sensível, então, à presença desse determinado hormônio. As glândulas endócrinas, elas são controladas pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, elas não estão sob nosso controle, mas também podem ser reguladas por outras glândulas do nosso sistema endócrino. Quando a gente fala de hormônios, os hormônios eles são substâncias químicas secretadas diretamente na nossa corrente sanguínea por células especializadas que vão regular as funções metabólicas de outras células do organismo. Então, o hormônio ele é produzido, secretado e ele vai atuar distante do seu local de produção. No que diz respeito à sua composição, geralmente os hormônios eles são proteicos ou derivados de aminoácidos e alguns são hormônios esteroides, ou seja, eles têm na sua constituição, como precursor, o colesterol. Os hormônios são sempre produzidos em glândulas endócrinas ou podem ser produzidos no tecido neurosecretor, ok? Eles são degradados no nosso fígado e os produtos de secreção são liberados através das fezes. Existe também a possibilidade da excreção acontecer por via renal. No que diz respeito ao transporte, os hormônios eles são transportados no sangue, seja na forma livre ou então ligados a proteínas plasmáticas. E eles vão atuar nas células-alvo, ou seja, nos órgãos-alvo, aonde existe a figura do receptor para aquele hormônio específico. Os hormônios, eles têm inúmeras funções no nosso organismo e eles também vão atuar sobre diferentes mecanismos de ação. Então, eles estão relacionados ao nosso crescimento e desenvolvimento, podem regular a nossa reprodução, eles estão diretamente relacionados à regulação da disponibilidade de energia do nosso organismo, na manutenção do nosso meio interno, ou seja, na manutenção da nossa homeostase, modulam o nosso comportamento e eles vão atuar ou pela formação de segundos mensageiros, que a gente pode citar o AMP cíclico ou o IPCA dependente de cálcio, e também podem atuar ativando diretamente a transcrição e a tradução gênica. A primeira glândula endócrina que a gente vai falar é o hipotálamo. O hipotálamo ele é uma região presente lá no nosso encéfalo, localizado sobre o nosso tálamo, está marcado aqui nessa figura animada, em vermelho. Então aqui está o hipotálamo, E a função do hipotálamo é regular processos metabólicos e outras glândulas autônomas, Então, aqui é o primeiro exemplo que a gente vê de glândula que vai regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Ele liga o nosso sistema nervoso ao nosso sistema endócrino, sintetizando e secretando os neurohormônios, que são os liberadores de hormônios da hipófise. E o hipotálamo também controla a nossa temperatura corporal, a nossa sensação de fome, sede e o nosso ciclo circadiano. Então, normalmente, nós estamos em vigília durante o dia e à noite a gente dorme, descansa, Geralmente é o hipotálamo que está relacionado ao controle desse ciclo circadiano. Pessoas que
trabalham de noite, elas costumam ter a inversão desse ciclo circadiano. Então, geralmente leva um tempo para elas se acostumar, né, com esse horário de trabalho noturno, e a adequação, normalmente, ela não é muito tranquila, não. Existem pessoas que têm muita dificuldade de inversão desse ciclo circadiano, né, porque isso não depende necessariamente da vontade da pessoa, está relacionado muitas vezes à produção de hormônios, à alteração com relação à síntese desses hormônios, por isso que essa adaptação ela é dificultada. Aqui a gente também tem, né, uma setinha indicando a porção do nosso hipotálamo, né, que é uma porção bem protegida aqui do nosso encéfalo. A hipófise ou pituitária, ela está situada numa região que a gente chama de célula túrcica, que é a cavidade óssea localizada na base do nosso cérebro. Ela vai ligar ao hipotálamo, né? Ela se liga ao hipotálamo através do pedículo hipofisário ou infundíbulo. Então, a nossa hipófise, ela pode ser separada em duas porções. A gente chama de neurohipófise e adenohipófise. A neurohipófise, ela tem como origem, né? Quando a gente fala de desenvolvimento embrionário, ela tem uma origem nervosa. E ela é responsável pela produção de dois hormônios, que é a ocitocina e o hormônio ADH, o hormônio antidiurético, né? Depois a gente vai falar especificamente a respeito da função desses hormônios, tá? Mas alguns eles já são intuitivos. Já a adenohipófise, ela tem, né, uma origem no ectoderma da cavidade oral. Então, a neurohipófise e a adenohipófise, elas têm origens diferentes, né, no nosso desenvolvimento embrionário. Os hormônios da adenohipófise podem ser, né, citados os hormônios do crescimento, ou GH, a prolactina, o hormônio folículo estimulante, o FSH, o hormônio luteinizante, que é o LH, o adrenocorticotrófico, que é o ACTH, e o estimulante da tireoide, que é o TSH. Quais são as principais glândulas endócrinas? Então, a gente tem aqui o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, o timo, a suprarrenal, também chamada de adrenal, o nosso pâncreas, nas mulheres o ovário, nos homens os testículos. A adenohipófise, gente, a gente já descreveu a infinidade de hormônios, né, que ela possui, cada um deles com uma função específica. Então, o hormônio do crescimento, ou GH, ele vai atuar sobre as nossas cartilagens, né, presente nas extremidades dos nossos ossos. Então, normalmente, quando o médico está acompanhando, né, o desenvolvimento de uma criança, se o médico quiser investigar se essa criança vai crescer mais ou não, ele pode pedir um raio-x da mão. Nesse raio-x da mão, ele vai conseguir ver a epífise, que é essa extremidade dos ossos. E geralmente, né, osso e cartilagem eles têm densidades diferentes. Se a criança ela tiver uma porção cartilaginosa extensa na extremidade dos ossos, isso é um indicativo que ela está em fase de crescimento. Então, muitas vezes, né, as mães ficam preocupadas se a criança está desenvolvendo dentro de padrões de normalidade. Às vezes a criança, de fato, ela é mais baixinha, né, talvez por uma característica genética. O médico pode ajudar no esclarecimento do padrão de crescimento dessa criança através desse raio-x que é retirado das mãos, né? Então, o hormônio do crescimento vai atuar nessas extremidades ósseas, favorecendo ali o crescimento da porção cartilaginosa, e depois, então, que esse osso se alonga, inicialmente por cartilagem, existe a deposição do carbonato de cálcio, ou seja, a substituição do tecido cartilaginoso por um tecido ósseo. Ele vai controlar também parte do metabolismo de gorduras, proteínas e de carboidratos.
Existem pessoas que produzem o hormônio de crescimento em doses alteradas, tanto para mais quanto para menos. Nas duas situações, existe a necessidade de intervenção médica. No caso da carência, para a reposição desse hormônio, e no caso da produção excessiva, da regulação da produção desse hormônio de crescimento para evitar complicações para esse indivíduo também. A prolactina é um hormônio que vai estabilizar a secreção do estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, e da progesterona, né? E ele também vai estimular a produção do leite. Então, a mulher lactante, aquela que está amamentando, ela tem uma tendência a produzir prolactina em níveis maiores, que vão sustentar essa produção do leite, e, de certa forma, esses níveis aumentados de prolactina vão inibir a produção do estrógeno e progesterona. Por isso, né, que culturalmente falando, se difunde na sociedade esse princípio de que mulheres amamentando, elas não têm risco de nova gestação, de engravidar, porque sabe-se que a prolactina, além de estimular a produção do leite, ela inibe a produção do estrógeno e progesterona. Então, mulheres lactantes, geralmente, elas têm uma tendência a produzir menos estrógeno e progesterona, e com isso existe uma tendência de inibição da ovulação, ok? Mas essa não é uma verdade absoluta. Então, normalmente mulheres que estão amamentando, elas vão recorrer a outras estratégias de inibição de ovulação, caso não seja interesse delas engravidar novamente naquele período, tá? O hormônio folículo estimulante ele é chamado de FSH. E esse hormônio ele é produzido tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Nos ovários, ele vai estimular o crescimento dos folículos ovarianos, e nos testículos, ele vai estimular a espermatogênese, ok? Então, homens e mulheres produzem o hormônio folículo estimulante. O hormônio luteinizante, ele também vai ser produzido por homens e mulheres, só que eles têm funções distintas, tanto no homem quanto na mulher. No caso das mulheres, a produção e a liberação do estrógeno e da progesterona está diretamente relacionada com os níveis do LH, assim como no homem, a produção de testosterona, ela está também regulada pela produção do LH, ok? O hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, ele vai atuar sobre a tireoide, né, estimulando a produção dos seus hormônios, que são o T3 e o T4. Então, a adenohipófise produz o TSH, cai na corrente sanguínea, ele vai ser recebido pela tireoide, e mediante essa estimulação, a tireoide produz os seus hormônios T3 e T4. O hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, ele vai estimular a secreção dos hormônios do córtex da glândula suprarrenal. Então, todas as glândulas, você separa ela em região cortical, ou córtex, e medular, medula. Medula é a região central, córtex é a região das extremidades, da periferia, né? Então, existem alguns hormônios que essa região cortical da glândula suprarrenal produz. E quem vai estimular essa produção é o hormônio ACTH. A neurohipófise, ela produz dois hormônios, que é a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético ou a vasopressina, né? A ocitocina, ela vai atuar no útero, favorecendo a contração do útero no momento do parto, e a nível mamário, ele vai facilitar a secreção do leite. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, a ocitocina ela vai controlar os níveis de contração uterina, né?
para facilitar a expulsão do feto, ao mesmo tempo que essa ocitocina ela também vai estimular a glândula mamária a favorecer a secreção do leite, né? Então, a prolactina está relacionada à produção do leite e a ocitocina está relacionada à ejeção desse leite, né? Por isso que costuma-se dizer que o leite desce algumas horas após o parto, né? Porque a glândula mamária ela precisa de um tempo para responder, né, a esse estímulo da neurohipófise com relação à ejeção do leite, tá? A vasopressina, ou ADH, ele vai regular a contração dos vasos sanguíneos e vai controlar a pressão e a ação antidiurética sobre os túbulos dos rins. Então, vamos lá. Quando a água, por algum motivo, ela é um fator limitante na nossa vida, né? Estou passando por uma situação de carência de água. Então, eu não estou bebendo água em níveis normais naquele dia ou naquele momento. O meu organismo tem que tentar preservar a maior quantidade de água possível no seu interior. Então, é liberado o hormônio antidiurético. E aí eu vou ter uma tendência a dilatar, relaxar a musculatura dos vasos sanguíneos, de forma a aumentar o volume de sangue comportado, necessariamente o volume de água, né? Porque a maior parte do sangue é água. E aí eu tenho uma tendência à preservação do volume de líquido no interior do organismo. Existem algumas situações em que a pessoa, por exemplo, ela tem uma inibição desse ADH. E aí ela vai ter uma tendência a ter um aumento da diurese. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos indivíduos que fazem uso de bebida alcoólica excessivamente. Uma das primeiras observações que esses indivíduos costumam fazer é que aumenta o número de idas ao banheiro para urinar. Porque o álcool, ele inibe a neurohipófise, não há liberação do ADH, esse indivíduo ele tem uma tendência a desidratar, aumentando o volume urinário, né? Por isso que geralmente depois de situações de ingestão excessiva de álcool, o indivíduo tem ressaca, né? A ressaca está relacionada à desidratação decorrente, né, do aumento dessa diurese durante o processo de consumo excessivo de álcool. E esse indivíduo, ele não perdeu só água, né? Ele perdeu também sais. Por isso que, geralmente, em situações de ressaca, você precisa fazer a reposição eletrolítica. Você não vai beber só água. Preferencialmente, você vai ingerir ou um isotônico, né? Que você compra aí nos supermercados, nas farmácias. Ou você vai fazer opção pelo uso do soro caseiro. Vamos falar um pouquinho sobre as interações hormonais. Então, a gente viu que as glândulas, elas podem atuar em células e órgãos-alvo, mas elas também podem atuar umas sobre as outras, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o FSH e o LH, que são produzidos lá no nosso hipotálamo e vai ter por função atuar sobre as gônadas. No caso da mulher, sobre os ovários, no caso dos homens, sobre os testículos. O FSH e o LH têm funções específicas sobre as gônadas. E as gônadas, elas vão realizar o que a gente chama de feedback, né? Feedback negativo. O que é o feedback negativo? Sob estimulação nervosa, as gônadas respondem produzindo determinados hormônios ou substâncias que serão lançadas na corrente sanguínea, circularão pelo corpo desse indivíduo e serão interpretadas pelo tecido nervoso como um sinal de que já basta, né? Já entendi o recado, já entendi que eu tenho que produzir tal hormônio, né? Já entendi que eu tenho que responder
induzindo ou gametogênese ou maturação de útero, né? Então, o feedback negativo, que é o que está sendo representado aqui em 3 e em 4, vão representar, em 9, né, no caso do lado de cá, vão representar situações fisiológicas em que uma gônada estimulada pelo tecido nervoso hormonalmente responde negativamente a esse tecido nervoso, dizendo que não precisa reestimular, né? Então, é o que a gente chama de feedback. Eu te dou um retorno. Então, o hormônio é produzido, liberado, atua sobre a gônada e a gônada dá um retorno para esse tecido nervoso, dizendo que não precisa mais produzir determinado hormônio, né? A tireoide é um outro exemplo, que não está representado aqui. Então, o hormônio estimulante da tireoide, ele cai na corrente sanguínea, a tireoide vai interpretar como um estímulo para a produção de T3 e T4. Esse T3 e T4 produzido pela tireoide na corrente sanguínea, ele vai chegar ao tecido nervoso e vai ser compreendido como não preciso reestimular. A tireoide já entendeu que é para produzir T3 e T4, né? Existem algumas situações em que a gente vê que essa comunicação entre glândulas não está funcionando legal. Então, muitas vezes a gente precisa induzir de alguma forma, né, essa resposta ou bloquear essa resposta, né? Então, existem vários exemplos aí. Então, por exemplo, o hormônio gonadotrofina coriônica, né, que é um hormônio beta-HCG, ele é produzido pelo feto em formação, o feto em desenvolvimento. E o que acontece? Esse feto ele precisa informar para o organismo da mãe a sua presença, de forma, por exemplo, a bloquear ou impedir a queda da progesterona. Porque se os níveis de progesterona caírem de forma abrupta, esse útero vai descamar e, consequentemente, essa mulher vai abortar. Então, mediante a nidação, que é a fixação do embrião lá no útero materno, o feto precisa produzir a gonadotrofina coriônica, que vai cair na corrente sanguínea materna, vai ser interpretado pelo sistema nervoso dela como um estímulo para manutenção da produção dos níveis de progesterona, né? Assim o útero não descama, assim essa mulher não tem risco de aborto. Em algumas situações, no início da gestação, é muito comum ter sangramentos, né? Geralmente indicando que essa comunicação feto-mãe não está funcionando legal. Então, muitas vezes, o médico consegue intervir, né? Fazendo uso da progesterona, de forma, indicando repouso absoluto para essa gestante, de forma a garantir ou normalizar a manutenção dos níveis de progesterona, inibindo aí, né, a descamação do útero e, consequentemente, o aborto, né? Então, são inúmeras as situações, tanto no organismo de homens quanto no organismo de mulheres, em que a gente vê estimulação de determinados hormônios sendo interpretados por glândulas, muitas vezes bem distantes, né, como um estímulo para a produção de determinado hormônio ou realização de determinada atividade e resposta a essa produção, né? Ou inibindo ou favorecendo o seu aumento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. A tireoide, ela é uma glândula localizada aqui à frente, né, da nossa traqueia. Ela tem esse formato, parece uma borboleta, né? E ela é formada, então, por esses dois lobos, né? Aqui, primeiro lobo, segundo lobo, que são comunicantes entre si. A tireoide, ela produz dois hormônios, o triiodotirosina e o tetraiodotirosina, chamados de T3 e T4, né? E esses hormônios, eles vão
coordenar todo o nosso metabolismo, afetando não só o número, mas a quantidade de atividades que o nosso organismo é capaz de responder, né? Então, a gente fala que a tireoide, ela controla o nosso metabolismo, tá? Ela controla não só o conjunto de reações, mas a quantidade de reações que estão acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo. E ela também é extremamente importante no equilíbrio das nossas concentrações de cálcio. Então, olha só, justamente pela sua importância, ela é finamente regulada. Então, ó, o hipotálamo produz um hormônio, o hormônio estimulante da neurohipófise. Esse hormônio vai induzir a neurohipófise a liberar o TSH. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, cai na corrente sanguínea e é recebido pela tireoide. A tireoide produz o T3 e o T4. O T3 e o T4 na corrente sanguínea vão ser estimulados pelo hipotálamo, vão ser recebidos pelo hipotálamo como um estímulo para a diminuição do hormônio TRH. Então, se eu tenho T3 e T4, eu tenho uma produção em pequena quantidade do TRH e, consequentemente, uma produção em pequena quantidade do TSH. Se de alguma forma eu diminuo o T3 ou diminuo o T4, eu tenho uma tendência do hipotálamo a aumentar o TRH e, consequentemente, da hipófise de aumentar o TSH, né? Então, se o indivíduo está vivendo uma situação de hipotireoidismo causada em decorrência de uma carência de iodo, se ele não tem iodo, ele não consegue produzir o T3 e o T4. O hipotálamo vai aumentar o TRH, vai aumentar o TSH. Então, eu vou ter o crescimento da tireoide, porque eu tenho muito TSH chegando. Aí, esse indivíduo tem o bócio, que é o crescimento, né, daquele papo na tireoide. Então, essa era uma doença muito comum no Brasil antes de 1960, em que, né, a população ela tinha uma carência de iodo e, consequentemente, tinha bócio endêmico, né? Depois da legislação que obrigou a adição de iodo ao sal de cozinha, a gente teve uma diminuição representativa dos quadros de bócio. Hoje a pessoa ela pode até ter o hipotireoidismo, decorrente, de fato, de uma baixa produção de T3 e T4 pela tireoide. Aí, nesse caso, o médico, quando ele pede os exames, ele consegue medir que os níveis de T3 e T4 estão baixos, ao mesmo tempo que o nível de TRH e de TSH estão altos, né? Quer dizer que não é por falta de estímulo, por algum motivo a tireoide de fato não está conseguindo produzir T3 e T4. Aí o médico ele vai entrar com a suplementação desse hormônio, né? Que geralmente é consumido uma vez por dia, em jejum, 1 hora antes da alimentação, né? Então, por isso que é importante a gente ler a bula dos medicamentos, porque o alimento ele vai interferir com a absorção desse hormônio sintético. Então, você consome ele 1 hora antes de se alimentar, né? Tem que ser ao amanhecer, para que não te falte T3 e T4 durante o dia, ok? E aí, ele vai tentar entender por que finalidade a tireoide não está funcionando legal. Às vezes pode ser um tumor, às vezes pode ser uma situação mesmo que a pessoa está vivendo, né? De estresse, gestação, em que ela não está produzindo esse hormônio em níveis normais. E aí o médico vai manter a ingestão, né, a suplementação desse hormônio até resolver esse problema, tá? Então a gente tem o hipotireoidismo, que é de fato decorrente da baixa produção de T3 e T4, em decorrência de uma série de fatores. O bócio endêmico geralmente está relacionado à carência de iodo e pode também ter o hipertireoidismo, que é a produção excessiva de T3 e T4, consequentemente uma inibição excessiva do hipotálamo e da hipófise. E aí esse indivíduo ele tem uma série de complicações que também precisam ser controladas, né? Por isso a importância, né, de uma vez ao ano ir ao clínico e ele geralmente vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento desse indivíduo. Pessoas que têm histórico familiar de hipo
de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo geralmente precisam fazer um controle mais fino, né, na ocorrência desses problemas. Então, os dois hormônios, que é a tiroxina ou tetraiodotiroxina e a triiodotironina, né, ou triodotiroxina, que é o T3. E o T3, gente, é precursor de T4. Você precisa produzir T3 para conseguir transformá-lo em T4. A função desses hormônios é aumentar a velocidade das nossas reações químicas, né, em quase todas as nossas células. O outro hormônio é a calcitonina, que tem como função regular a concentração de cálcio que a gente tem no sangue e aumenta, né, a deposição de cálcio nos nossos ossos, né, que é uma ação contrária à ação do paratormônio, que a gente vai falar mais para frente. Então, toda vez que a gente tem cálcio em excesso no nosso sangue, a gente tem a calcitonina retirando esse cálcio excessivamente do sangue e jogando ele no osso, né? O paratormônio, que a gente vai falar lá na suprarrenal, ele faz exatamente o contrário. Ele tira o cálcio do osso e joga para o sangue, né? Isso vai acontecer em casos de carência de cálcio. Vamos falar um pouquinho da paratireoide, então. A paratireoide, o principal hormônio é o paratormônio, que vai aumentar a concentração de cálcio no nosso sangue, né? Então, a gente tem o paratormônio estimulando a atividade osteolítica dos osteoclastos, né? Então, por exemplo, todas as vezes que a gente tem uma lesão óssea, seja em decorrência de uma queda, às vezes de uma fratura, né? A gente tem lá a função do osteoclasto, que é a célula faxineira. É a célula que vai destruir aquela célula óssea lesada para favorecer a substituição dessa célula. E também na moldagem de ossos, né? Quando a gente está crescendo, os nossos ossos precisam ser remoldados. Então, os osteoclastos também vão atuar nessa moldagem óssea, né? O paratormônio, ele também vai aumentar a reabsorção renal do cálcio e ele vai aumentar a absorção intestinal do cálcio, né? Então, a gente vê que o cálcio é extremamente importante para o nosso organismo, né? O tempo inteiro a gente tem uma medição dos níveis sanguíneos e ósseos desse cálcio. E em todo momento a gente precisa ou favorecer a reabsorção desse cálcio ou favorecer a sua absorção a nível intestinal. Em situações específicas, a gente vai precisar remover esse cálcio da estrutura óssea e dentária para a disponibilização também na corrente sanguínea, né? Então, a gente consegue perceber, né, a glândula tireoide, que vai ter uma função de estimulação, né, e a paratireoide, que são 4, que também tem função de estimulação do nosso organismo, mas as glândulas estimulando, né, funções diferentes, ok? Vamos falar um pouquinho da suprarrenal. A suprarrenal ou glândula adrenal, ela está acima dos rins e ela é formada de duas partes distintas. A parte central, que a gente falou que chama medula, né, ou parte medular, e a parte cortical, que é a parte mais externa, que circunda a medula. Cada uma dessas porções, ela tem uma função específica. No caso da região medular, ela é formada por células neuronais do sistema nervoso simpático. E ela faz a secreção dos neurotransmissores, epinefrina ou adrenalina, né? E norepinefrina ou noradrenalina. E ela vai ter atuação no nosso sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, todo mundo aqui já percebeu a ação medular da suprarrenal. Se você leva um susto muito grande, você tem uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina, ela vai favorecer a ativação do seu sistema nervoso simpático para lutar ou fugir daquela situação que te levou aquele susto, ok? Já a região cortical,
ela é composta de células grandes, gordurosas, com alta produção de colesterol. E ela vai ser responsável pela produção dos hormônios esteroides. São os mineralocorticoides, como a aldosterona, e os glicocorticoides, são o cortisol e a corticosterona. E os androgênios, né, ou andrógenos, que são os hormônios sexuais. Tá? O pâncreas, ele é uma glândula anfícrina. O que é uma glândula anfícrina? Ele tem uma porção que é exócrina, que produz o suco pancreático, que vai ser lançado através do duto pancreático lá no nosso intestino, com a finalidade de auxiliar no processo digestório. E existe uma porção do pâncreas, que é a porção endócrina, que é relacionada à produção de 2 hormônios que regulam a nossa taxa de glicose ou a nossa glicemia, né? Então, quais são esses hormônios? São a insulina e o glucagon. A insulina, gente, ela tem como principal função diminuir a concentração de glicose no nosso sangue, né? Como que ela faz isso? Ela promove o aumento do transportador de glicose na membrana celular, ela promove o aumento da intensidade do metabolismo da glicose e ela também vai favorecer o aumento do armazenamento de glicose. Então, quando eu tenho uma alta concentração de glicose no sangue, o nosso organismo ele tem que dar um destino para essa glicose excessiva. Então, ele vai jogar para dentro da célula, né? Aumentando, então, esse transportador de glicose. Ao mesmo tempo, ele vai aumentar o metabolismo das células de forma a consumir aquela glicose que ela já tem estocada para que ela consiga receber mais. E vai também favorecer o aumento da produção do glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato, né? Tanto no nosso fígado quanto na nossa musculatura. O glucagon, ele já faz exatamente o contrário. Ele vai aumentar a nossa concentração de glicose no sangue. Então, se eu tiver muitas horas em jejum, a tendência é o meu pâncreas liberar o glucagon. O glucagon, então, ele vai atuar, né, favorecendo 2 fenômenos, que é a glicogenólise e a gliconeogênese, né? O que é a glicogenólise? É a ação direta no fracionamento do glicogênio hepático em glicose. Então, se eu estou muito tempo em jejum e não pode faltar glicose na minha corrente sanguínea, o glucagon vai lá no meu fígado e desmonta os blocos de glicogênio, transformando-os novamente em glicose para a corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o glucagon ele vai favorecer a gliconeogênese, que vai ser a conversão de proteínas e lipídios em glicose. Então, o que não pode acontecer? Não pode faltar glicose para o nosso corpo, porque existem algumas células, principalmente os neurônios, que só usam glicose como fonte de energia. Então, o glucagon ele tem essa função de não deixar essa glicose faltar de jeito nenhum. Seja acionando a glicose que está armazenada na forma de glicogênio lá no fígado, seja convertendo outras macromoléculas em glicose. Então, ela vai recrutar proteínas e lipídios para a produção de glicose, ok? A insulina, ela é produzida pelas células beta do pâncreas e o glucagon pelas células alfa. Então, geralmente, eu passo para vocês um macetinho, como binsulina. Binsulina me faz lembrar que beta é insulina, então alfa é o glucagon, ok? Então, ó, fazendo aqui uma relação a respeito da glicemia com os hormônios pancreáticos. Quando eu me alimento, eu tenho um aumento na taxa de glicose, né? E aí, o que vai acontecer? Esse aumento da minha glicemia vai estimular na minha célula beta a liberar insulina, ao mesmo tempo que vai inibir a célula alfa. Quando eu libero a insulina, eu vou pegar essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea e jogar ela para dentro das células e para dentro do fígado. Aí o fígado vai absorver essa glicose em excesso, armazenando na forma de glicogênio.
Em situações de baixa da taxa de glicose, então, por exemplo, eu estou muitas horas em jejum, a minha taxa de glicose tem uma tendência a diminuir. Não pode faltar glicose de jeito nenhum na corrente sanguínea, porque o neurônio, por exemplo, só usa a glicose como fonte de energia. Essa baixa concentração de glicose vai estimular as células alfa a liberar o glucagon, ao mesmo tempo que vai inibir a célula beta. Aí o glucagon, dentre as estratégias que ele vai adotar, ele vai lá no fígado para quebrar o glicogênio, a glicose, liberando na corrente sanguínea. O nosso organismo faz isso aqui o tempo inteiro, né? As pessoas que são diabéticas do tipo 1 são pessoas que nasceram, por algum motivo, com um defeito nessa célula beta. Então, ela não produz insulina em níveis normais. Então, geralmente, esse indivíduo ele descobre essa diabetes ainda na primeira infância. Não consegue fazer atividades físicas a longo prazo, tem situações de desmaio, ausência, porque faltou glicose para o cérebro. Aí, esse indivíduo é um indivíduo dependente de insulina. Aí, para isso, ele vai fazer aplicações de insulina intradérmicas, geralmente na barriga, diariamente, às vezes várias vezes ao dia, ou então ele vai usar um chip que faz medições regulares da taxa de glicemia e à medida que é necessário insulina, o chip ele geralmente está vinculado a um aparelho e esse aparelho descarrega a insulina para esse indivíduo de acordo com a sua necessidade. Então, essa é uma doença que não tem cura, né? O indivíduo ele tem um defeito genético, isso não tem como ser corrigido ainda. Aí ele precisa de recorrer a uma das estratégias, ou a aplicação de várias injeções de insulina diariamente, né? Ou então, se ele for uma pessoa com poder aquisitivo um pouco maior, fazer uso desse chip que faz a medição e o acerto, né, dessa glicemia por si, né, automaticamente, tá? Outra coisa importante que eu gostaria de falar com relação à insulina é que a insulina hoje a gente consegue produzir tanto a insulina quanto o hormônio de crescimento, né, usando biotecnologia. Para isso, então, bactérias recebem genes ou da insulina humana ou do hormônio do crescimento humano e produzem esses hormônios na indústria. E a indústria purifica e comercializa, né? Então, quem conhece um diabético dependente de insulina, se for olhar lá na caixa do medicamento, está escrito assim, insulina humana, hormônio de crescimento humano, né? E geralmente são produtos que você precisa armazenar, condicionar em geladeira, porque eles são proteicos, né? E por serem proteínas, são passíveis de desnaturação se não forem mantidos em condições ideais de temperatura e pH, ok? Antigamente, a alternativa para você resolver o problema do diabético era você fazer a extração de insulina de cadáver, né? Mas era uma situação muito complicada, porque nem todo mundo aceitava doar a insulina ou glucagon que era retirado do seu ente querido que tinha acabado de falecer. Tinha situações em que o falecimento tinha acontecido há mais tempo, então esses produtos já tinham degradado. Então era muito mais difícil antigamente tratar a diabetes, né, do que é atualmente, ok? E uma outra alternativa que existia no passado era a insulina de porcos, né? Mas a insulina de porcos, como o próprio nome diz, é de porco, era reconhecido pelo sistema imune desses indivíduos a médio prazo. Aí ele produzia anticorpos, células de memória, e aí o tratamento já não surtia mais efeito. Vamos falar um pouquinho sobre os testículos.
que é a gônada sexual, né, masculina. A função do testículo é produzir espermatozoide. Além dessa função, ele produz a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né? Responsável pelos caracteres sexuais masculinos, como distribuição de pelos, timbre de voz. E ambas funções estão sob o controle de hormônios gonadotróficos, né, que são produzidos pela hipófise anterior, que é o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Os ovários já são a glândula sexual feminina. A função do ovário é a produção do óvulo, mas ele também produz os hormônios sexuais, que é o estrógeno e a progesterona. As funções, né, além do desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, como distribuição de gordura no corpo, pelo, crescimento de mamas, está relacionada à preparação do útero para uma gestação, né, ao longo do ciclo menstrual, e ambas as funções, né, estão sob controle dos mesmos hormônios, LH e o FSH, sendo o FSH mais relacionado à maturação do ovócito, né, para ovulação, e também a produção dos hormônios ovarianos, que vão preparar esse útero para uma gestação. O LH, geralmente o pico do LH vai coincidir com a ovulação. Então, pessoal, a gente viu um resumo aqui, né, do sistema endócrino. Eu espero conseguir ajudar vocês também no entendimento desse sistema, que para mim é o segundo mais complexo, né, mais complexo que ele, só o sistema nervoso, na nossa live, tá? Então, continuem executando o roteiro de estudo de vocês. Eventuais dúvidas, manifestem-se, por favor, tanto na live quanto no e-mail da turma. Então, tchau para vocês, até a próxima oportunidade.